Estamos a falar de uma parte que acho que é muito relevante e importante falarmos, que é a cultura, não é? Ou seja, quando nós temos demasiada imigração, corremos o risco, não é? E como vocês deram um exemplo de ruas que já não são portuguesas, as ruas típicas portuguesas que eram, e corremos este risco de distinguir um bocadinho a cultura portuguesa, que é uma cultura com milhares de anos e riquíssima, não é? Gostava de saber a tua opinião e dos restantes convidados em relação a este tema. Aí tens a situação, por exemplo, falando nos países árabes, eles lá não nos deixam nós extravasar a nossa cultura, não nos deixam nem a religião, não se pode ter uma cruz na Arábia Saudita, por exemplo, pronto, e nós cá permitimos isso tudo. Portanto, logo aí mas já... Mas achas isso bem? Não poderes ir a um país árabe e não poderes ter um crucifixo? Acho mal e acho que devíamos fazer igual aqui, que é para eles depois mudarem o que fazem essa lá. Solução? Acho que devíamos fazer aqui igual a eles. O que eles fazem mal à partida. Para eles deixarem de fazer no país deles o que nos fazem, sentirem na pele. A solução vai ser maravilhosa, de certeza. Sentirem na pele. Nisso aí vai funcionar, de certeza absoluta. Assim. Porque o que estamos a fazer é que não está a funcionar de certeza. Isso aí posso-te garantir. Ainda assim eu prefiro que eles possam ter alguma liberdade religiosa no contexto do meu país, que isso não choque com os nossos padrões. Este é o problema que tem acontecido ao longo dos últimos anos. É nós reportarmos e espelharmos o problema a jusante e não percebermos a montante que o que está mal são as políticas de imigração e a falta de controle. E quando está tudo já na panela de pressão, achamos que podemos resolver matando metade e escutando a outra metade, ou seja, que vai dar ao mesmo. A questão tem que ser a montante e temos que perceber que na realidade nós não podemos continuar com as portas abertas precisamente para que não cheguemos a este discurso que acaba por conotar e atribuir responsabilidades coletivas e que passamos do princípio que achamos que porque é muçulmano está e que certamente vai carregar no botão para nos matar. Não pode ser assim. Bruno, agora não tem probabilidade nenhuma. Agora deixa-me dizer uma coisa. Até parece a direita fofinha agora. Não parece a direita fofinha. Tem uma probabilidade maior de carregar no botão. Não. Tem. Não. Nós sempre tivemos este discurso. Aliás, basta tu veres a direita fofinha, basta tu veres que há coisa de um mês, eu estive com o André Ventura nos Anjos, onde fomos visitar gente que vive em tendas, que vive debaixo de cartões e que é um degredo humano. E as pessoas que lá estavam, maioritariamente eram muçulmanas, e a declaração feita por André Ventura de imediato à imprensa foi clara: nós não queremos estas pessoas a viver assim, nós não queremos pessoas em abrigos para porcos. Nós quando dizemos que queremos limitação à entrada é porque queremos que aqueles que vêm para proteger, nós temos a certeza que vêm para proteger, não aceitamos a justificação de que Portugal precisa de imigração. Só precisa de imigração depois de percebermos se todos aqueles que cá estão aptos para trabalhar em todas as tarefas e chegarmos ao final e percebermos. Mas isso onde tu já disseste, a questão não é essa, a questão é eles não colocam em risco a nossa cultura ou não. Obviamente que a partir do momento em que tu tens uma política de portas abertas e que chegas a uma altura que a Moraria, que o Martim Muniz, se viesse cá, dava-lhe um chilique com todo o trabalho que teve para conquistar a zona da Moraria, não é? E de perceberes hoje em dia que é óbvio que a cultura vai se perder, óbvio que nós começamos a ter problemas, mas os problemas culturais não vêm apenas do Islão. O problema cultural e das mulheres, a liberdade, tu tens os problemas culturais, a tourada é cultural, o fado é cultural e a esquerda tenta abolir. Tens o fado bicha, que é um atentado, claro, à cultura portuguesa, assim como tens a tentativa de impor o fim das touradas. Portanto, nós temos que ter liberdade para aceitar determinadas culturas, mas depois, quando mexem na nossa cultura, acham que nós vivemos uma ditadura de esquerda hoje em dia que nos impõe o que temos que comer, como é que temos que vestir, como é que devemos fazer. Se tu comes carne, é um problema. É uma tentativa de imposição de regras que, nesta questão da cultura, não é só a ameaça do que vem de fora, é também a ameaça deste radicalismo que vai acontecendo, e acho curioso quando tentam dizer que o Chega é radical, quando a nós nos tentam impor uma série de regras que são completamente abstratas no pensamento, não há fundamento nenhum e que nós temos que concordar com aquilo que é, sem qualquer fundamentação científica. Agora, para concluir e retomar ao tema e para concluir esta questão, eu não concordo de maneira nenhuma, nunca vou concordar que toda a gente que segue o Islão tem um botão e que vai rebentar. Não concordo. Não concordo. Nem 90%, nem 80%, nem 70%. Não concordo com isso. Acho que o problema não está na religião, acho que o problema está na cultura. Eu há pouco tempo dei uma entrevista para o Observador. Mas a pergunta foi, Bruno, mais uma vez, a pergunta foi: isto mexe com a nossa cultura ou não? Óbvio, é uma resposta simples. Óbvio que vai mexer. Óbvio que vai mexer. Se a imigração for descontrolada, se não houver políticas de integração, se as pessoas entram não são integradas, e aquelas que entram não têm capacidade sequer para ser integradas, obviamente vais guetizá-las, vão funcionar em comunidade e obviamente que vai mexer com a nossa cultura. Francisco, obviamente. Repara, é evidente que a composição da sociedade mexe com os teus hábitos culturais.
E isso, a cultura também se vai transformando. Mesmo o que nós hoje chamamos de cultura popular portuguesa. Quem não gosta de um kebab? Não, mas repara, não é isso. A cultura. Eu gosto de kebab. Eu gosto de kebab. Mas a cultura popular portuguesa, também ela, como nós temos identificada, não é a mesma que era há 100 anos atrás. Há uma transformação. Já se sabe. Isso é evidente. E portanto, essa transformação que temos de perceber. Mas como isto está, qualquer dia as nossas mulheres andam de burca. Não, isso eu não acredito que haja a teoria da substituição, em que um dia estou só a brincar. Há um predomínio de uma cultura que vai substituir toda a cultura portuguesa. Na Bélgica já. Eu não subscrevo. Vais às listas escolares da Bélgica, é só Abdul e Rashid. E de resto, independentemente de haver mais gente da cultura de uma certa origem do globo nos centros históricos das cidades, as suas regras não se impõem ao que é a realidade portuguesa. No dia em que isso acontecer, será gravíssimo, e aí será mais um fracasso do Estado português, mas isso não está a acontecer. Essa influência que tu falas ocorre, por exemplo, se nós formos a Londres, há uma zona de Londres que se chama Little Portugal. E onde temos os cafés Delta, o Bitoque, a Sagres, a Superboc, e se calhar que gerou alguma estranheza a alguns dos ingleses. Portanto, temos é que ver essa transformação cultural. Não queimam carros, claro, certo. Deixa-me só concluir este aspecto que vai essa tua preocupação. Essa transformação cultural não pode prescindir dos nossos valores essenciais, dessa convivência, de um aculturar que se faz pela língua, das nossas tradições. Agora, cá a transformação cultural, isso é inevitável. É uma constante. Se tu fores à Oura, no Algarve, vês transformação cultural, porque aqueles bares e discotecas são tudo para os bifes, não é para nós. Exatamente. Certo? Há transformação cultural. Aquela transformação cultural, se calhar eu gostava de ter ali uma cultura mais portuguesa, mas destrói o que é a cultura portuguesa no seu todo. Não, mas não propriamente, porque é uma área de férias e aquilo é momentâneo, são 3-4 meses. Mas também na Oura, restaurante sim, restaurante não, é de malta do Bangladesh e do Paquistão. O preço que está o Bitoque na Oura acaba tudo no kebab. Restaurante sim, restaurante não. É verdade. Não, a sério, é verdade. Temos que ser mais competitivos às vezes. Olha, então quero que vocês me digam, entrar aqui num tema também sério, que é um subtema neste caso, que é dentro destes imigrantes que existem cá em Portugal, nós temos depois um número, não é? E que vocês falaram e bem, que há o número que nós temos acesso, mas depois há o número real que ninguém sabe, não é? Certo. Com os ilegais, com os imigrantes ilegais. Que perigos é que estes imigrantes ilegais nos trazem neste caso? Deixa-me falar antes deles, que é para porque eu já sei okay. Não, agora foi mais contigo. E vem mais 600 mil, porque esta história do CEF ser abolido, não sei o quê, vem mais 600 mil no próximo ano. 600 mil que estão cá. E 600 mil são 6% de Portugal. Portanto, já temos quase para isso, que não sei os números certos, 10% de estrangeiros, não sei, já vem mais 6%. Isto mexe com a habitação, as rendas, por isso é que é um caos nas rendas, mexe com os empregos, mexe com o caos social, porque se eles não conseguirem arranjar emprego, se não se conseguirem adaptar, vão montar barracas na rua, vão para a delinquência, vão para a violência, etc. Portanto, vem mais 6% de estrangeiros. Portanto, só para percebermos aqui a situação. E agora posso passar, que eu não tenho... Olha, voltamos à questão inicial. Estas pessoas que aqui estão e que estão ilegais... Quem veio pelo seu próprio pé, por norma, aproxima-se dos serviços estrangeiros e fronteiras, que entretanto o PS extinguiu, ou tenta pelo menos o apoio e a sustentação daquilo que é legal. Destas comunidades que estão completamente ilegais, grande parte delas vêm como escravos humanos. Estão com uma responsabilidade daquilo que a União Europeia tem feito nos últimos anos, que é abanar do lado de cá do Mediterrâneo. A lógica de que aqui tem o Eldorado e vão ter uma vida fantástica. E esta mensagem propaga-se não só nas zonas do Mediterrâneo, mas nas outras zonas que são, por norma, de fluxos de migratórios de ilegais. Nós podemos vender as ideias que quisermos, dizer que separamos os refugiados dos imigrantes ilegais. Eu vou dar um exemplo. Sabem quantos refugiados ucranianos entraram em Portugal? Os dados dizem 58 mil. Sabem quantos querem voltar sem ter revisão de visto? 54 mil. Aquilo continua em guerra. Sabem quantas crianças ucranianas não conseguem estar na escola porque nós nem sequer conseguimos ter as crianças na escola com a adaptação linguística que for necessária? A maior parte delas. Portanto, podemos abrir os telejornais a dizer que somos fantásticos e maravilhosos e que o Chega é xenófobo, etc, etc. Não vale a pena repetir a história.
estes processos e fluxos migratórios estão muito ligados à imigração ilegal. Sabemos ou não sabemos que a imigração ilegal em Odmira é uma premência que ocupou a vila e a cidade. Sim, então e quem é que está por trás disto? A maioria. Então e quem é que está por trás disto? A penalização, o agravamento de pesos. Mas o Chega é demasiado securitário, quer aumentar a penalização, quer aumentar o tempo de cadeia, quer aumentar a pena para que estas pessoas que cometem os crimes e que importam para aqui a imigração ilegal sejam responsabilizados. Queremos porque isso vai limpar muita coisa. Porque há muita gente que chega ao nosso país com a promessa de que vem para aqui ter um mundo melhor e todos temos o direito disso. Os portugueses foram lá para fora e sim, fizeram o mesmo. Mas não podemos permitir que esta gente ande, todos agora quando saímos e chamarmos a Uber Eats, ou seja, 2 vezes, sou patrocinado por eles, chamarmos esta gente e nós percebemos que os estamos a escravizar, mas somos uma sociedade hoje em dia tão fechada em nós próprios que estamos completamente a borrifar. Tu queres lá saber se o tipo a seguir vai para casa, se ele vai para casa? Não queremos saber se ele ganhou 60 cêntimos com a tua entrega do Big Mac ou do que quer que seja. Portanto, nós permitimos que, sabemos ou não sabemos, na Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, que os barbeiros que lá estão, cortam o cabelo a 5 euros, é porque cortam mal? Não, é porque aquilo é um sítio para vender toda a documentação que é necessária. Então, mas todos conhecemos isto, vimos as reportagens. E para finalizar, chegámos à conclusão que olhámos para a Junta de Freguesia em Lisboa, o Presidente da Junta foi chamado, foi constituído arguido. Não, mas no entanto todos vimos as imagens da criança que estava com a mãe e com o pai a viver numa acomodação com cerca de 20 metros quadrados que se incendiou-se junto à porta e eles morreram lá dentro durante os primeiros dias. O drama, o horror. A partir daí, ninguém falou mais. Nós estamos aqui, felizes e contentes, mandamos umas larachas, isto passa no dia de Natal, estamos todos porreiros a comer a consoada e o tronco que ninguém quer comer lá em casa e a criança morreu. E responsabilidades, quem é que passou os vistos, quem é que os trouxe para cá? Não há penalização, enquanto não formos a montante perceber o problema, vamos estar aqui a discutir se o Abdul, se o Rashid ou se não sei quem tem responsabilidade direta, quando ele na realidade está a tentar fazer pela vida. Nós não queremos aceitar daquela forma, mas temos que criar políticas para fechar as fronteiras e a fronteira não ser aberta da forma como está. Não podem vir todos, obviamente que não podem. Francisco. Tiago, há aqui um aspecto que é, desses 600 mil, é óbvio, são 600 mil pessoas, não são 600 mil pessoas iguais, não é? É óbvio, e sabemos de casos de pessoas que vivem em Portugal há 30, 40 anos e que são considerados imigrantes ilegais e que na verdade até nem têm nacionalidade nenhuma, são processos mais complexos, difíceis, precisamente, por exemplo, dessa vaga migratória que veio das nossas antigas colónias, dos territórios ultramarinos, há muitos. Situações muito dramáticas e que devem merecer o nosso maior respeito. Agora, há um risco, eu não sei se há de imediato um risco securitário, mas há um risco para o nosso Estado Social. Óbvio. Quando nós temos políticas de imigração descontroladas. Eu vou dar um exemplo que acho que conseguimos perceber rápido. As sociedades europeias, os contextos europeus, são sociedades um pouco mais homogéneas, na sua diversidade, mais homogéneas do que, por exemplo, o caso americano. Os Estados Unidos da América é um país de emigrantes, ou de imigrantes na sua perspectiva. Mas continua com um problema de imigração. Continua não? Sim, continua no fundo. Mas isto para te dar uma resposta. Quando nós temos sociedades menos homogéneas e menos com um propósito comum, mais disperso, menos identificável, com padrões que não identificam uma língua, não identificam um propósito, não identificam práticas que os unam, essas sociedades tendem a tornar-se mais individualistas e menos apostadas no Estado Social. E, por exemplo, nos Estados Unidos da América isso é muito evidente. É uma sociedade com maior diversidade, é uma sociedade onde o pensamento que predomina é: se eu não tenho nada em comum com o meu par, com o meu vizinho, porque é que eu tenho de estar a contribuir para o modelo de Estado Social se o que nos une é praticamente nada? E eu acho que esse é um perigo que nós também temos e falamos pouco quando se discute a imigração e a sua devida integração no contexto português. Porque eu, pelo menos, e o meu partido, somos a favor de um Estado Social forte, que não seja um Estado Social que perdure e prolongue os vícios que infelizmente o PS, por exemplo, alimentou na máquina do Estado, mas precisamos de um Estado Social, não é? Eu acho que nós precisamos de um serviço de saúde que funcione, mesmo nos casos de limite de imigrantes ilegais. Eu pelo menos falo por mim,
eu acho que nós temos de ter um modelo de país em Mas que não sim, para o turismo da saúde. aquele imigrante é, claro que está- não, já claro está que não. caótico. Já está Aquele caótico, aquele o turismo imigrante da saúde. é ilegal, 600 mil agora. aquele imigrante é ilegal, mas nós enquanto sociedade não devemos evitar reduzir o seu sofrimento, e se tivermos uma resposta, devemos dar-lhe uma resposta e depois sim, voltará ao seu país, voltará ao amigo seu do contexto. Marcelo, é 4 milhões. Voltará ao seu contexto. Exatamente. Portanto, eu no limite digo-te isto, acho que a imigração ilegal é obviamente má, mas nós também, pelo menos na minha perspectiva, devemos construir um caminho de sociedade onde, até nessas situações bizarras, até daquela minoria, que o Sérgio acha que é uma maioria, mas na minoria ultra radical do Islão, que deseje algo de mal à comunidade portuguesa, se ele estiver numa situação de limite de precisar de um cuidado de saúde e que sem isso morra, eu acho que nós somos uma sociedade que valoriza princípios absolutos, e esses princípios absolutos, como da vida, devem ser assegurados também. Eu gostava Muito de fazer bem. uma pergunta Eu também queria fazer uma pergunta ao muito Francisco. rápida. Ora, Nós poleiro. temos uma situação neste momento que é o turismo da saúde. Está registado, é factual, nos hospitais em Lisboa. A coisa eventualmente pode chocar, mas é real. Mulheres que vêm de fora com o útero cozido. Com o útero cozido para que o bebê não nasça. O que é que fazemos? Ajudamos a mulher, obviamente, e a seguir expulsamos imediatamente do país, ou o que é que fazemos? Bem, a resposta óbvia é sim, devemos ajudar. Aquela mulher não deve continuar Óbvio. numa situação de risco e arriscar a morrer e a morrer o bebê que tem dentro de si. Isso para mim é ponto preliminar. A partir daí, sim, há um processo de encaminhamento. Se aquela pessoa não preenche os requisitos para estar em Portugal, claro, terá que voltar ao seu país de origem. Pronto, posso fazer a minha pergunta? Se alguém de esquerda ouvisse a dizer isso, meu Deus. É vergonhoso. É a Posso minha fazer- posição. Posso fazer a minha Claro, pergunta? claro. Francisco, disseste que me concordas com esta vista automática para a CPLP por causa da facilitação da língua, etc. Podem entrar todos a como quiserem? Não, o Francisco já disse isso o pai 10 vezes. Já disse pai 10 vezes. Não que... fiquei com essa ideia. Fiquei com a ideia que era muito positiva. Agora, Não, ele já os disse, vistos- já disse várias vezes que, é que os vistos tem são que ser com automáticos. controle. Ele já disse... É que os vistos são automáticos. Não, mas- Neste momento não. entra quem quiser. Certo. Os vistos. Mas não é a os vistos- opinião do os Francisco. O vistos- Francisco já pronto, disse não é que eu muitas não vezes tinha que... O que eu disse claramente é que eu não concordo. Eu acho que o caminho da CPLP é um caminho importante da língua portuguesa. Acho que esse caminho Mas é que neste importante. momento não há limite. E acho que o princípio da mobilidade é relevante. Agora, Mas deveria haver limite repara, ou não? te consigo dizer aqui uma escala se devemos introduzir uma cota de imigrantes. Não tenho Neste assuntos para momento te dizer. não há limite. A questão, isso é que é preocupante. É que podem vir todos. O Brasil são 200 milhões. Está bem. E Imagina achas que vinham os agora. 200 milhões de brasileiros vêm para mas isso Portugal? nós já Como aquilo falamos está, desse mas imagina assunto. que Como é vinham óbvio, agora- como é imagina Ó, que óbvio. vinham sério, nós já 5 debatemos milhões. esse Imagina que vinham 5 assunto, milhões. Isso nós está já a debatemos esse acontecer, não é? assunto, deixa-me passar aqui Claro, para outro, mas que é pegar naquilo que o Bruno disse, que é bastante interessante, que no fundo nós somos quase como um hospital da Europa, não é? Ou seja, as pessoas vêm cá para ter filhos, não é? E isto acontece regularmente e não pode, não é? Não pode. E o controle que aqui acho que estão os três de acordo, que foi difícil, mas nesse tema acho que estão os três de acordo, haver este controle da imigração e continuamos a ser um hospital, não é? Porque como o Bruno disse, nem sabia dessa situação dos úteros cozidos, não fazia ideia que isso Mas nem sempre, eventualmente Tiago, já nem sempre aconteceu. bom. Nem sempre bom. Porque hoje em dia as 3 maiores maternidades em Portugal Verdade. são do setor privado. Certo. Epá, isto estivemos aqui a bater uns nos outros, mas isto para mim é das coisas mais inacreditáveis. Sim, o Partido Socialista, que diz ser o pai do SNS, o pai do Estado Social, é o pai de tudo, o que aparentemente parece bom, foi o partido que foi responsável... Só que é o pai que sai para ir comprar tabaco e não volta. Por ter produzido que as maternidades, para além do que ouvimos das greves, das paralisações, da falta de recursos nas maternidades públicas, hoje em dia as 3 maiores maternidades que têm mais partes em Portugal são o Hospital da Luz, o Hospital dos Lusíadas e a CUF. E Deixa-me temos fazer 4 tu- milhões de portugueses que subscrevem seguros de saúde. Isto também diz muito de que, em grande medida, essa imigração desesperada que chega a Portugal acabam por encher as maternidades porque elas já nem servem para os padrões de exigência normal dos portugueses.